Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 141. Antigos e modernos sistemas do mundo, a Gênesis, capítulo 5. Então, nós vamos aqui, antes da questão de número 5, nós vamos tratar de uma nota aqui de Kardec. Então, Kardec, olha que Kardec aqui deixou escrito. A mitologia hindu ensinava, olha para ver como que era os sistemas antigos naquela época, né? Que podemos dizer assim, que absurdo. Só que é aquilo que eu já disse. Você vai me ouvir repetir isso várias vezes. Nós achamos absurdo. Então, por exemplo, assim, nós achamos assim absurdo há 20, 30, 40 anos atrás que não existia o celular, né? Não existia a televisão, assim, na casa do pobre. Não existia televisão, não existia o telefone na casa do pobre. Tudo na casa do pobre, coitadinho. E que às tardes, né, as pessoas chegavam da roça ou do trabalho, tomavam banho, jantavam e iam todos lá para a calçada da porta da sala e ficava todo mundo conversando, o vizinho da direita com a esquerda, com o da frente, né? Hoje em dia, faz isso para você ver. É perigoso, olha, os creptomaníacos, com todo respeito, é perigoso eles te assaltar e te levar o teu perispírito embora. E se levar o teu perispírito embora, você não tem como permanecer no corpo físico, porque nós só nos encontramos reencarnados. A nossa reencarnação, nós devemos ao nosso perispírito. Se não fosse o nosso perispírito, não nos encontraríamos no corpo físico. É lógico que, de acordo com tudo na evolução que nos encontramos, que sabemos, é o perispírito responsável pela alma se encontrar presa ao corpo físico, né? Mas se fosse de outra forma, existiria outro sistema, mas vamos respeitar esse sistema. Então, mas olha só para ver o que Kardec está dizendo. A mitologia hindu, por isso que ele está dizendo mitologia, ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz, né? O astro do dia, o sol, e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. Eita, povinho ignorante! Mas é a evolução dele, né? É natural isso. A gente entende como um processo natural na evolução. Estou falando assim, é brincadeira. Então vejamos o quanto já evoluiu. E quanta coisa ainda precisa ser descoberta, gente. Meu Deus do céu. Agora a gente já vem para o sistema moderno. Dizer às pessoas que daqui 300 anos não vai existir combustível fóssil e que os automóveis eles vão se locomover com combustível. Eu vou usar combustível só para ficar mais fácil, com energia, vou usar esse termo, energia que corresponde ao magnetismo, porque eu não sei se você sabe, existem outros elementos além do magnetismo.
o magnetismo não é tudo. O magnetismo não é o topo. Os cientistas vão chegar nesse momento aí. Só que a hora que os cientistas chegar nesse momento aí, pode ser que eu já não esteja mais aqui no corpo físico, ou pode ser que eu não esteja reencarnado mais em outras existências aqui na Terra. Mas o magnetismo, ele não é o topo. O magnetismo, ele não é o elemento supremo. Existem outros elementos ainda. Outros. Então, só que isso também é relativo. Por quê? Porque enquanto o espírito necessitar, de um meio de transporte, como um amigo meu lá de São Paulo, conversando com ele esses tempos atrás, eu falei para ele assim, para ir para a colônia lá do professor tal, e tem o aeróbus e tal e tal. Ele falou para mim assim, um dia ainda vou dirigir essa máquina ainda. Eu falei, mas que falta de respeito, Robson. Pelo amor de Deus, máquina? Seu aeróbus? Não é máquina. Quer ir dirigir no aeróbus? Não quer ir dirigir nessa máquina. Isso é um desrespeito à espiritualidade. Mas olha, nessa hora, graças a Deus, o professor está com o ouvido tapado, viu? Porque eu fico até com vergonha. Meu Jesus amado. E ele falou para mim, o professor, um dia falou assim, mas você tá bem amparado de amigos, né, meu filho? Ah, professor, mas é o que eu mereço, o senhor sabe disso. Então, isso falando a respeito dos espíritos que precisam ainda, daqui 300, 400, 500, 1000 anos, 2000 anos, de um veículo, né? Como diversos tipos de veículos, eu já tive a oportunidade de me deslocar, né? Através deles, tenho muito contato com eles. Daí a pouco as pessoas vão pensar assim: o Luiz está dizendo que tem contato com OVNIs. Ora, eu tenho contato com OVNIs, eu tenho contato com extraterrestres, todas as... Vó mesmo está aqui, vó é um extraterrestre. Ou você vai dizer que eu estou errado? Vó é uma extraterrestre. Marcílio que está aqui é um extraterrestre. Cássio que está aqui é extraterrestre. Ué, eles encontram em outra dimensão e eu tenho contato com eles. Então, enquanto necessitar o ser de esses meios de transporte, eles vão utilizando essas energias, o magnetismo e outros elementos além do magnetismo, porque existem outros elementos além do magnetismo. Um dia isso vai ser revelado. Só que um dia o espírito não vai necessitar mais disso, porque existe espíritos que não necessitam desses meios de transporte. Existem espíritos, ora, gente, quem encontra-se na doutrina dos espíritos sabe disso. Existem espíritos que pensa, lá ele se encontra. Então, por exemplo, vamos só fazer uma brincadeirinha. Pensa na Lua, você já está lá. Agora, pensa em Júpiter, você já está lá. Pensa em Marte, você já está lá. Pensou, logo lá me encontro. Penso, lá me encontro.
o espírito viaja através do pensamento, como também o idioma do espírito se dá através do pensamento. O espírito se comunica através do pensamento. O espírito mais adiantado, né? Então, essa questão de OVNIs, disco voador, isso é muito primitivo. Assim, nos causa uma expectativa e tudo mais, porque, nossa, olha lá, mas é o nível que nos encontramos. E aqueles seres que eles vêm de outros planetas, aqui a Terra, eles vêm, e aqui eles se materializam. E ao se materializar aqui na Terra, eles absorvem todos os elementos as quais a Terra é constituída. Eles absorvem aqui na Terra e na atmosfera, na ionosfera e na estratosfera da Terra, todos os elementos os quais os nossos corpos físicos são constituídos. E esses seres vivem no nosso meio aqui na Terra. Vive no nosso meio. Convive conosco. Vem até a nossa casa. Se dizem ser nossos amigos. E de repente, esses seres desaparecem. Por que eles desaparecem? Porque cumpriram as suas missões e retornaram ao sistema de onde eles saíram. Eu posso dizer a você com todo respeito, de vez em quando eu converso com a minha mãe, então eu me lembro, olha para você ver como são as coisas, eu me lembro quando a minha mãe casou. Se você quiser adiantar os documentos para mim ser internado no hospital psiquiátrico, não tem problema não. Mas eu me lembro quando a minha mãe casou, nessa existência, com o meu pai. É difícil para muitas pessoas compreender isso, mas aquelas pessoas que me conhecem, aquelas pessoas que têm um pouquinho de conhecimento da doutrina, sabe como eu luto com tudo que, com todo respeito, eu sei que às vezes eu não posso abrir a boca e sair dizendo. Às vezes eu tenho que guardar tudo aqui dentro do meu peito, guardar tudo aqui dentro da minha cabeça. Loucura, se fosse loucura, observo o que eles fizeram com Galileu Galilei. É as mesmas loucuras de Galileu Galilei, as mesmas loucuras de João Russo, né? As mesmas loucuras de Joana d'Arc, só pelo fato de revelar a divindade, né? A erraticidade, a comunicabilidade com o mundo espiritual, essa sensibilidade de lidar com o mundo espiritual, de ouvir os espíritos, de falar com os espíritos, de ver os espíritos. Só minha mãe e meu pai, nesta existência, que sabe o que eles passaram comigo, eu quando criança, nas casas que nós morávamos, os fenômenos que aconteciam nessas casas devido aos meus dons de efeito físico, onde os espíritos, de certa forma, materializavam aqueles objetos, jogavam, lançavam sobre os telhados
A minha vida do meu pai e da minha mãe não foi fácil, me acompanhando quando criança. Para chegar onde eu cheguei aqui hoje, com todo respeito, porque eu sou muito forte, eu tenho uma bagagem. Então a minha mãe, mas faz parte aqui do sistema aqui, por isso que eu estou explicando toda essa ciência. A minha mãe, quando um dia depois que o meu pai eles se casaram, os amigos espirituais me levaram até o lar deles, um lar humilde, simples, né? Porque minha mãe e meu pai sempre foram simples, mas um casal simples, mas que ao mesmo tempo só ensinou coisas boas aos filhos. Nenhum filho está preso, nenhum filho matou ninguém, nenhum filho virou bandido, nenhum filho roubou e vive roubando ninguém. Meu pai e minha mãe não puderam dar faculdade ali para os filhos. Se os filhos têm faculdade, porque batalharam, porque lutaram. Mas o meu pai e a minha mãe nunca deixou de faltar para os filhos aquilo que de mais importante: arroz, feijão, chuchu, abóbora e um franguinho dia de domingo. Vergonha dizer isso? É vergonha dizer a verdade? É vergonha dizer a verdade? Eu, como já disse várias vezes, eu não tenho a cauda presa com a sociedade, não. Eu não sou de fazer graça para a sociedade. Eu não sou de ficar com ilusão com a sociedade. Ah, porque a alta sociedade, para mim é tudo pobre de espírito, carentes da misericórdia do Pai. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. Melhor aqui é Jesus. Então, eu me lembro 2 anos antes de eu reencarnar, os meus amigos espirituais me levaram até a casa do meu pai e da minha mãe e me disseram: esse casal aí, eles se candidataram a te auxiliar nesta nova empreitada. Mas eu queria te dizer uma coisa. Esse espírito amigo me disse: em vez de reencarnar agora no ano de 1969, por que você não deixa para reencarnar depois do ano de 2000? E eu, muito rigoroso: não. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Que tem que ser feito agora é agora. Não tem nada de deixar para depois do ano de 2000, não. Eu sempre fui perseverante nesse sentido. E sei que reencarnei em 1969. E eu me lembro de todo o período dentro do útero de minha mãe. Eu me lembro quando eu nasci. Eu descrevo se for preciso, mas não há necessidade. Por isso que para mim entender, a pessoa tem que ser especial. Não significa que eu seja lá especial. Porque se a pessoa não for especial, se a pessoa não tiver conhecimento, eu olho para a pessoa e digo assim: por isso que eu me sinto sozinho. Mas como sozinho, se você tem uma multidão de pessoas à tua volta? Você tem Deus que olha por você, você tem o professor que olha por você, Marcílio. Sozinho com esses conceitos, sozinho com esses sentimentos, sozinho com esses conhecimento, que tem horas que às vezes você quer contar algo para alguém, mas você tem que se colocar no lugar daquela pessoa
e respeitá-la. Porque como chegar até uma pessoa e dizer assim: os cientistas descobriram uma bactéria aqui na Terra, cujo as fezes dessa bactéria é ouro. Quem vai entender isso? Quem? Então, a mitologia hindu ensinava que ao entardecer o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega figurava puxado por 4 cavalos o carro de Apolo, Anaximandro, acho que é Anaximandro mesmo, de Mileto, né? Então olha só para você ver, a mitologia grega figurava, né, que o mundo ele era puxado por 4 cavalos, o carro de Apolo, Anaximandro de Mileto, sustentava, ao que refere Plutarco, que o sol era um carro cheio de fogo, muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Ai, meu Deus do céu, essa eu não sabia, não. Meu Jesus do céu, esse aqui é mais ignorante que todo mundo. O sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Imagine só, você lá com a tocha, né? Vou acender o sol. Tuf. E à tarde, o sol, ao encostar no oceano, ele se apagava. Jesus, Maria e José, esconde o menino Jesus, por favor. Então, segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pómez, aquecida até a incandescência. Anaxágora, vamos ver o que a Anaxágora vai dizer. O tomava por um ferro esbraseado. Anaxágora, que é isso? Você não podia dizer isso, não. Do tamanho do Peloponesco, coisa singular. Os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessário toda a autoridade de Péricles, meu Jesus amado, para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada na de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre Astronomia, página 6, diante de tais ideias emitidas no quinto século antes do Cristo, quinto século, olha só para você ver, antes do Cristo, tempo da maior prosperidade da Grécia, quinto século antes de Cristo, ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não deve causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Então, nós sabemos que, por mais que são sistemas arbitrários, né, e também sistemas arbitrários e, ao mesmo tempo, assim, sistemas empobrecidos, né? Não é nem empobrecidos, sistemas pobres mesmos,
Mas ao mesmo tempo nós sabemos que foi necessário dessa forma, né? Nós já relatamos aqui a respeito da criança que deixa o útero da mãe, vai para o berço, do berço vai para o chão, gatinhando, depois as mãos dos pais, e depois ele começa a andar por conta própria, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, daí a pouco ele está lá na lousa, né, frente à lousa, dando aula a 40, 50 alunos. É assim a evolução. Nós não estamos aqui dessa forma descrevendo isso aqui e ignorando esses sistemas, e sim analisando o processo evolutivo aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, como se dá. Vamos para o próximo vídeo. Hoje nós vamos gravar bastante vídeos hoje.